TDIA. O TDIA não aceita a TEC, acabou. A matemática não vai usar o TDIA, ponto. Isso é fundamental, é fundamental. Eu sei, como gambiarra do C para compilar. Eu tentei usar aquilo, eu falei, não, se eu tenho que usar uma gambiarra de C para gerar meu código LaTeX, ele não aceita variáveis aleatórias para poder gerar listas que dependem de variáveis aleatórias. Eu conversei muito com o Eduardo Novaes para implementar. Se você não tem como usar variáveis aleatórias, ou seja, uma variável que vai mudando e eu posso gerar listas personalizadas, nós vamos usar. Depois, eu sei, não é operacional, eu pedi várias vezes o Moodle, nunca disseram, ó, não pode porque a política da universidade é usar o TDIA. Eu recebi essa resposta 5 ou 6 vezes. Então nós não vamos usar, eu não vou usar. Se eu não posso usar na TEC, eu não vou usar. Isso inclui o grupo inteiro. É um grupo que tem as suas ferramentas. As ferramentas eles são escolhidas, nós vamos usar. Nós precisamos desse apoio. Nós precisamos também de um grupo que não tem a naturalidade para fazer o uso desse material. Então, nós não temos naturalidade para fazer o uso desse material. Precisa de apoio externo, precisa de pessoas. Mas eu também acho. Tudo precisa de apoio institucional, eu também acho. Sim, precisamos do apoio institucional, precisamos de ferramentas adequadas, mas também não resolve. Ou seja, nós precisamos aqui, se nós queremos trazer esses índices de reprovação e a melhoria da qualidade do ensino, porque não é só algo que está em jogo, não é só a reprovação, também é o sofrimento que o aluno passa para reprovar 4 ou 5 vezes. Você pensar 7 anos de forma decente, não é o que eu quero, não é o desejável, não é uma experiência prazerosa dele. Uma experiência prazerosa é, ok, provou uma matéria, mas agora se achou e vai se formar com 1, 2 reprovações. Para poder conseguir isso, nós precisamos realmente de mudança na carga didática em algumas disciplinas. Nós precisamos de FBV, retirar a habilidade dos outros, mas acho que isso aqui, ele achou que já estava fora, mas não está. E nós precisamos de... Não está. Foi o que eu falo para você. Não tá. E nós precisamos de apoio institucional para implementar. Ensino à distância. Nós precisamos de uma coisa que eu briguei sempre nós não conseguimos, que são os TAs. Nós damos alunos de mestrados e doutorados a que vem lá. Só com tudo isso que a gente pode começar a atacar o problema. Não, deixa eu falar. Termino minha fala. Eu fui injusta com o Edson, vou ter que passar o Edson para você. E a Denise. Mas eu quero dizer o seguinte: a gente só consegue fazer uma demanda quando ela está concretizada. E existem limites dessa discussão. Eu acho que nesse momento o que é fundamental, e acho que para a universidade o mais difícil de conseguir, é refazer a discussão do programa do PCT entre os 6 eixos e entender nesse momento que a gente acha melhor. Aí a coordenação vai até o ponto que ela pode, ela vai para o CG, ela vai para o CONSEP, ela vai para a reitoria. Quer dizer, a questão da infraestrutura, ela vem depois. Você precisa demandar. Eu nunca ouvi que o problema da matemática... Eu demandei 4 vezes e recebi resposta negativa. Bom, então tudo bem. Agora tem uma nova coordenação, a gente vai tentar. Não foi do que tem a ver com a coordenação do PCT, tem a ver com a política de software da universidade. Tudo bem. Mas eu digo assim, primeiro, eu acho que tem que estar concreto. Olha, a gente quer usar o LaTeX para essa disciplina, porque nós vamos usar no sorteio. Certo? Você não quer usar música, usar o LaTeX. Eu quero Ou você tem que saber o que você quer usar. Todas as ferramentas interligadas. Eu quero usar o máximo, não pode fazer isso, não é problema. Na verdade, eu não tinha bastante do projeto original, contemplava 246 créditos, né? Quer dizer, então acho que a gente tem que entender também essa questão, que não é só da UFBC, mas que diversas universidades, quando saiu a regulamentação de carga horária, muitos cursos de redução de carga horária, de bacharelados também, assim por diante, acabaram optando por fazer uma redução da carga didática dos seus cursos para competir, inclusive, né? Para se tornarem competitivos. Quer dizer, então a gente está num cenário em que há necessidade, se sente a necessidade de ter mais carga didática em algumas disciplinas, por outro lado, a gente também tem aquela limitação de que dificilmente conseguiremos ampliar a quantidade de carga, porque a gente está no 190 lá, para dar 2.400 horas, assim por diante. Acho que todos os processos de revisão nesse momento, a não ser, né? Porque a gente tem a questão de curso integral, que acho que é uma outra coisa que a Pró-Reitoria de Graduação vai ter que tocar, né? No segundo momento, enfim, que não envolve apenas o PCT, mas envolve outros cursos de graduação. Acho que esse é um ponto. A gente não tem muita margem de manobra. Então, acho que a conversa entre os eixos aí tem que ser realmente bem cada um cedendo um pouco, não sei como é que vai ser, mas acho que vai ser um bom exercício de a questão da minha... Eu estava
quando você fala de que a instituição precisa prover os professores, educar os professores de apoio para poder produzir melhor as suas aulas, produzir material didático, produzir as suas videoaulas, por exemplo, para disponibilizar os seus alunos com os deles, assim por diante. Que seja com múltiplas e por diante. Eu também, há anos já vem dizendo que na verdade não consegue ser uma única ferramenta. Agora, o nosso MTI tem que dar conta de nos atender. Acho que a instituição tem que colocar isso. Tá? E por fim, eu tive a experiência de conduzir o projeto piloto, né, junto com a Itana e ajudando o Braga de TI e AD, né? Eu acho que a grande aprendizagem que eu tive aqui do projeto foi que o grande sucesso dos alunos e a taxa de aprovação dos alunos, na verdade, eu acho que ela não foi tão em dependência da qualidade do material instrucional que eles tinham estudado, mas era a quantidade de atividades que eles desenvolviam individualmente e a quantidade de feedback que eles tinham, né, dos monitores, né? E isso, na verdade, inclusive está na fala aqui, né? Então, eu acho que aí, toda essa discussão do TP, do P, né, do I, que você está fazendo aqui, na verdade, a gente precisa olhar para isso, né? Porque, na verdade, o que eles fizeram foi I, né? Agora, o que aconteceu é que esse I contou para eles, né? Quer dizer, na verdade, eles não vieram aqui, mas eles assistiram, não sei como vocês assistiram todos os vídeos, mas eles fazendo todos esses exercícios porque eles eram cobrados, né? Então, acho que também, não sei se é esse momento, mas eu acho que a gente precisa olhar para essa questão de que esse estudo individual, não sei se todo, não é todo o CI que está em todas as disciplinas, eu não sei se é para todas as disciplinas, mas acho que a gente precisaria olhar para essa questão de que isso precisa computar a prova, né? Eu fiz uma avaliação de curso pelo Conselho Estadual de Educação lá na USP Leste, acho que o curso de Sistema de Informação, se não me engano, e lá conta, eles têm alguns estudos que tem uma carga, e eu investigava, é o aluno sozinho ou tem acompanhamento do professor, né? E é que computar para o aluno, né? Então, acho que a gente precisa também fazer esse exercício de contando para o aluno, tendo um acompanhamento, né? Pode ser assistente docente, não precisa ser professor, acho que a gente tem que usar essa questão do assistente docente para não inflar nossa carga didática, assim por diante, a gente tem, acho que é uma oportunidade para os alunos da graduação. Acho que a gente tem que fazer todo esse exercício, né? A gente até pensou, né, como é que a gente tira o I no total, o 2016, esse I na mesa. Aí é um outro momento. Eu acho que o I no total é eu acho que a gente não pode pular para o total, mas a gente pode chegar nisso. Então, os Rodrigos, o Eduardo, o Edson, o Daniel falou várias vezes, mas eu queria pegar um outro pontinho do I, que era o que eu ia falar no começo. Eu acho o projeto super legal. Talvez ele tenha nascido torto e acho que devíamos olhar para frente. Ele ter nascido de um jeito para desconcertado, né? Ele está dando a nossa realidade. Minha preocupação, o que o aluno pode fazer. Agora, uma coisa do projeto é o professor passar a essência e o aluno construir o conhecimento dele. O que eu pretendia realmente dizer é o seguinte: nem para passar a essência nós estamos dando conta. Esse é o problema. Nós queremos dar uma essência bem dada. Né? O aluno pode resolver ou aprender o método de EDO por conta própria, mas mesmo a essência nós não estamos conseguindo dar. E o nosso problema vem de colegial, de ensino fundamental. O aluno não tem, mesmo que ele queira, ele tenha toda a super vontade, ele não tem estrutura para cobrir toda a deficiência dele. Então nós precisamos ter condições realmente em sala, com toda a tecnologia que pode incluir, mesmo tempo que condições em sala de dar a essência, né? E de algum modo buscar um jeito de suprir o que o aluno não teve. Caso contrário, nós condenamos o aluno a reprovações, a ficar muito justo no caso de jubilação, condenamos o aluno a um esforço sobre-humano na faculdade. E nós ficamos num antigo sonho de formar, pegar 2.000 alunos, independente de cota, independente de ensino público ou privado, ou de status social, pegar 2.000 alunos fracos, e querer transformá-los em Da Vincis. Nosso projeto original previa isso, mas ele era com uma escala menor, não era você? Projeto original era para 500 por ano. 300. A primeira versão era 200. Depois passou para 300.
aprender uma essência de qualquer coisa com um livro depois, ou com um material imediato, o que for, e transformar aquilo em algo bom para ele e para o país. Minha preocupação é essa: nós conseguimos passar a essência e como ele pode transformar essa essência em construção. Uma observação legal para essa sua fala: nos últimos aproximadamente 200 alunos que eu assistei, que estavam concorrendo ao edital dos Estados Unidos Ciência e Fronteira, agora entre o terceiro quadrimestre e o primeiro desse ano, eu tinha que dar uma recomendação para cada um desses alunos e eu pedia um histórico escolar. E o que eu observei assim, basicamente ele passa um ano aqui dentro, né? Muita reprovação. Depois desse um ano é que ele vai, né? Esses são os alunos que conseguiram CA para estar no programa Ciência Sem Fronteiras. Esse conjunto de alunos que ainda está dentro, né, de uma margem de CA ainda, né, maior que 2,3. Basicamente ele passa um ano. O Eduardo consegue contratar DCTistas no Corrida? Sim, o diploma formado no DCT é aceito? Ah, não, é isso não é o meu Aqui a Denise, o Edson e a gente caminha, porque a discussão é Esse eixo, acho que realmente, pelas conversas dos colegas, exige, né, repensar o conteúdo, os CPIs, como utilizar o livro. O que eu queria compartilhar com vocês, uma palestra que eu fiz na sexta-feira, alguns já devem conhecer, do professor Eric Manson, da Universidade de Harvard. E ele introduziu o que se chama de peer instruction, né, que é o aluno aprender o próprio aluno. Então, vou dar um resumo bem rápido, que eu acho que tem tudo a ver com o que tem sido falado. Né? Ele começou fazendo a gente pensar o que é educação. A educação é você transferir, né, passar uma certa informação para o aluno e o aluno conseguir assimilar. Eu acho que aqui na UFABC, essa segunda parte está sendo muito dolorosa para todos nós. Então, o que tem sido feito no ensino tradicional e aqui também? Né? O professor, na sala de aula, ele faz a primeira parte, que é o nosso TP, que é transferir a informação para o aluno. E o I, o aluno está abandonado. Né? E a gente está tentando dar monitores, tutores, mas para esses alunos que têm tanta dificuldade básica, eles estão realmente com muita dificuldade. Então, o que o professor fez? Ele inverteu os processos. Então, o que ele faz? Ele dá aula de física, mas isso pode ser aplicado em todas as áreas. Ele dá os pontos que os alunos têm que estudar, sozinhos. E na aula dele, ele faz exercícios de assimilação. Então, ele dá aqueles testes, né, que muitos devem conhecer, ele usa, nós fizemos isso na palestra, inclusive com um tablet, mas usamos clickers, né? Então, ele dá testes, ele recebe na hora de alimentação de quantos alunos erraram aquele determinado teste, que são muito bem feitos, e aí o trabalho do professor é fundamental, né? Porque assim, a gente lá na frente, que nem falou, e dá um monte de informação, e chegar na prova, obrigar os alunos a regurgitarem, usou essa palavra, aquela informação que nós demos, isso muitas vezes não é aprender, não é ensinar e não é aprender. Né? Então, na hora ele vê a porcentagem de alunos que errou, aí ele pede que os alunos conversem entre si, os que tiveram respostas diferentes, faz uma segunda rodada do mesmo teste e aí ele vê se realmente continua com a porcentagem de acertos muito baixa e aí ele dá um reforço na explicação. E ele conseguiu triplicar, né, nas turmas dele o nível de aprendizagem. Então, eu achei assim, a gente deu uma palestra dele, se vocês quiserem entrar no Google, tem várias gravadas, e ele fala mesmo que as provas é você matar a aprendizagem. O tipo de prova que você dá, que você exige que os alunos decorem, memorizem uma série de informações que na vida real eles não precisam saber aquilo de cor, né? É um absurdo que se faz. Então, eu acho que a UFABC ela tem grandeza suficiente para começar a inovar até na forma da gente educar. Isso dá muito mais trabalho. Ele até fez uma piadinha que nas avaliações dele atualmente, os alunos falam o seguinte: o professor Mazur não nos ensinou nada, nós estamos aprendendo tudo entre nós mesmos.
Eu acho que isso é maravilhoso, quer dizer, o professor ter conseguido isso, os alunos falaram que aprenderam, né, mesmo que tenha sido os próprios colegas, porque a linguagem entre eles é mais similar do que entre o professor e o aluno, acho que é uma avaliação maravilhosa. Então, sei lá, fica aí como sugestão, talvez uma forma de a gente tentar. Você gerencia isso. Olha para eu, espera só um pouquinho, eu só quero te fazer isso aí. Tá, então alguém vai te passar que a gente vai decidir aqui quem vai puxar essa discussão do centro. Tá bom? Edson. Eu indico um pouquinho de resgatar essa nos permita refletir um pouco mais sobre os desafios dentro dos quais a gente está, né? Porque a gente dá um pouco de quando nós começamos, eu acho que um dos problemas dos quais a gente começou a lidar foi uma transformação, né? Como vocês estão lembrados, nós tivemos que preparar em tempos e tal, a transformação dos disciplinas, regime semestral, quase mestralizadas. Eu acho que isso foi um dos primeiros enganos que a gente teve, porque como estava falando, por exemplo, eu reflete essa realidade. No entanto, eu acho que houve uma evolução nesse caminho. Eu, por exemplo, quando eu estou com o FUB, depois de muitos anos, eu estive no FUB em 2006, 2007, e vejo uma emenda diferente daquela que nós tivemos nos primórdios. E eu queria um pouquinho ressaltar aquelas questões que foram levantadas aqui, porque também, durante todos os anos que estou aqui visualizado, os problemas que foram colocados são os mesmos, né? Agora a pergunta é: como que vamos resolver isso aí? Que de uma ou outra forma o desafio está para nós aí. Esse problema já foi pontuado, e resgatamos um pouquinho a parte da discussão do nascimento das matemáticas, bem nos primórdios, porque eu não participei ativamente nesse processo, mas apontamos os problemas do início, era que as matemáticas servissem como um suporte para essa situação, nos auxiliares desse situação. Então, a pergunta é: será que nós atingimos esse objetivo inicial? De repente, outros saíram no caminho? Será que esse objetivo foi cumprido? Eu não sei. Eu não sei. Também estive alocado várias vezes em bases matemáticas e eu tenho me questionado sempre, no final, tudo isso aqui que estamos falando sobre, de que forma está contribuindo de fato para que eles possam preencher esse vazio que a gente aponta nisso? Será que está contribuindo de fato para que eles tenham um melhor curso de FUB, ou seja, a resposta ao público seja melhor? Então, eu acho que é importante, de repente, visualizar, acho que eu daria isso, eu acho que é muito importante, eu também compartilho a situação. Os alunos que estudam de FUB é uma matéria mais importante, concordo, porque ela serve de subsidiária, ou para a PVD, e eu tenho encontrado, nessa disciplina, com os estudantes aprovados, mas não são as questões elementares, não estão falando coisas difíceis, não, elementares. Então, será que, de repente, a gente visualizando essa prioridade, que os alunos também compartilham sobre o FUB, será que a gente não pode pensar, por exemplo, em bases matemáticas, um primeiro cálculo, assim, para nós termos, por exemplo, 48 horas em bases matemáticas, 48 horas em FUB, nós temos um total de aproximadamente 96 horas, o que equivale a um curso de cálculo tradicional, semestral em qualquer coisa. Será que é uma coisa que nós temos que pensar? Mas, quase, quantas horas a gente faz lá? Que é o que já é, né? Eu acho assim, e acho que eu vou começar contigo, vocês vão ter que discutir essa questão que você está colocando, é uma pergunta super pertinente. A gente tem questões legais muito complicadoras de mexer nos mecanismos de discussão. Agora, vocês falam assim: nós vamos transformar bases, nós não está transformando bases. Eu, particularmente, eu entendo, eu, o presidente do Centro Concerto, foi criado um programa chamado SIL. A minha visão hoje é que bases não cumprem o que elas se propôs a se cumprir. Ela devia ser mais básica, não dá frações. Eu acho que o programa é um programa nacional. Essa é a minha visão. Não dá frações. Sei lá, eu não estou pegado porque eu não foi nada. Não, mas tudo que você falou lá tem. Eu fiquei várias provas.
outras coisas muito boas e muito mal. Alguma coisa, eu acho que bases talvez deve ser mais básica. Porém, ela mantém o que precisa do discípulo. Então, se fosse depender só de mim, eu queria ter outras bases, mais simples, mais básicas, e talvez eu distribua o conteúdo. O que eu posso dizer, assim, o que a gente pode dizer, é que uma redistribuição lógica de conteúdos vai ter impacto nas convalescências, isso não tem jeito de definição, mas é possível, sabe? Vocês vão mudar entre o eixo da representação, ou vão negociar um eixo com outro eixo. Muito bem. Mexer nos 46%, a gente não consegue fazer isso. Eu acho que essa resposta que você perguntou, ela vem muito mais dos matemáticos, que é que está colocando história, que tem conhecido. Tem muita gente que quer pensar qual era o objetivo de bases, se ela está cumprindo ou não. Vocês estão alunos, vocês estão sentindo de prevenção. O fato é que tem alunos que estão sendo aprovados em FUP sem ser em FUP. Isso não é um ponto de base, tem uma outra terceira questão colocada aí. Tem uma terceira colocada. Como é que os alunos estão sendo aprovados? Eu, particularmente, não acho que tem o índice de informação desde que os alunos aprendem. Eu acho que tem que ficar mais aqui no dever. É um ponto de vista meu, eu acho que vai ter que ter discussão no centro, tem que discutir um mês, ver qual é a melhor solução. A gente não vai ter uma solução para todos os problemas demonstrados, né? Mas eu espero que dessa discussão a gente tenha uma evolução. A gente observou de 2009 a 2005 anos de observação. Tem dados. E as respostas não tem que vir de vocês, se pode fazer isso. O que a gente entende, pode. Agora, também é uma decisão de representação que não depende só do eixo da representação. São coisas que tem que falar claro. O eixo da representação, ele interfere em todos os eixos. E realmente, eu sempre achei que FUV, na vida derivada, era pilar. É pilar do curso de ciência da coisa. Então, vocês vão ter que mexer em coisas, talvez sejam mexer em coisas que vocês vão ter que negociar com a energia, coisa de transformação, eles vão pegar muito conteúdo, enfim. Mas o que eu acho que tem possibilidade dessas mobilidades, eu acho. O que a gente entende é que não tem possibilidade de mexer no conteúdo total, na distribuição total dessas cargas de conteúdo. E só para terminar, a gente fala eu acho que eles estão jogando plano e os sentimentos que a gente vê na situação que de fato a gente vê nos escolares, falta prática. Eu falo para os meus alunos, não tem como vocês aprenderem matemática se não treinar. É a mesma coisa que ganhar músculo e na academia. Funciona. Então, agora é uma questão que a gente tem que trabalhar para não se esquecer. Por exemplo, a gente teve duas provas, por exemplo, eu fiz serviço social das escolas, eu fiz duas provas, não tem condição de cobrar efetiva para avaliar o estudante, aprender o Então, você tem que pensar que eu entro em mecanismos complementares, eu estou fazendo um texto complementar, não sei se vai dar certo. Esse movimento, não sei. Porque eu acho que a gente precisa olhar muita. E eu acho que se a gente se focalizar na questão das questões fundamentais, a gente não vai sair do objetivo. Eu acho que isso é importante. Provavelmente nesse período nós aprendemos, não só aprendido, porque provavelmente não é isso. Não, eu queria participar com todos, tem carga de didática hoje, das vezes 4, depois cheguei a essa parte um pouquinho ali. Mas assim, o eixo da representação e simulação, eu entendo, o meu ponto de vista não como coordenador do DCT, mas como professor de sexo. Assim, fundamental para a formação dos novos alunos de engenharia, a minha formação acadêmica, eu trabalho com pesquisa praticamente matemática aplicada, eu trabalho com mecânica computacional. Então, nos cursos que eu já ministrei de introdução de engenharias, eu falo para o meu aluno abertamente, ó, a gente vai fazer aqui uma modelagem vai cair na equação diferencial, né, e você precisa simular essa equação diferencial. Então, o eixo da representação e simulação é importantíssimo para vocês. Qualquer pessoa que vai trabalhar com modelagem, com engenharia, né, com desenvolvimento de projeto, pesquisa, ele vai trabalhar com modelagem e simulação. Não tem como fugir. Né? E aí, eu acho importante também, né, ter uma participação, né, Denise, de alguns professores de sexo nessa construção. Né, a gente vai tentar levar, né, porque assim, nessa discussão a gente vai propor sobre chave do CNCC,
com apoio da direção sem CNCC, mas a gente acha importante também a participação de uma comunidade do sexo para que a gente possa, né, além dessa condição, né, do aluno praticar, de motivá-lo, do aluno, né, ingresso aqui no BCT, ele conseguir enxergar a aplicação das coisas que ele estuda no eixo da representação e simulação, no eixo da estrutura da matéria, na vida profissional futura dele, como bacharel em ciência e tecnologia ou na carreira pós-bacharelado em ciência e tecnologia. Eu acho que isso falta muito para o aluno, né? Ele entender o porquê que ele está estudando aquilo. Né? E da gente conseguir, né, nessa conversa entre eixos, com a participação dos 3 centros, ter aquela condição, né, convergida para todo mundo. Né? Será que tem que ter muita prova, muita aplicação, muita demonstração? A gente tem que encontrar, né, o ponto médio aí. Né? Muita expressão aí dos grupos. Né? O que a gente propõe é justamente isso. A estruturação, a proposta de estruturação do eixo, né, dentro dessa condição de conteúdos, no horário, na quantidade de horas que a gente tem atualmente, o que a gente pensou, né, também, que a gente não mexeria nessa quantidade de horas. Se essa questão for crucial e vocês levantaram, não dá para fazer, isso eu acho que é uma negociação maior, né, já extrapola, eu acho que a coordenação, a gente tem que pautar, né, a ICG consegue, né, mas o que a gente pretende que vocês façam é enxergar esses conteúdos necessários, conversando com todos os eixos, essa conversa, claro, puxada por vocês, né, vocês é que têm a maior competência, mas que não esqueçam dos outros centros, nessa condição, né, da importância do eixo de representação e simulação em todos os outros, né, para que a gente consiga, né, ter a quantidade de conteúdos, né, e horas distribuídas bonitinho nesse eixo, intercalando naquele componente. Né, e a intenção agora é justamente ver quem... Vocês, na verdade é o seguinte, não adianta a gente também chegar lá e pensar, discuta um mês e fica uma coisa perdida. Esqueça que a gente tem que seja um puxador, né? Seja um coordenador, que seja que nome for. Né? Então, pense em ser o puxador dessa discussão com os interessados. Então, a minha meta vai puxar. Decidir isso na plenária. Que eu fosse. Então, Daniel, o que a gente pede é que você chame o grupo do CNCC e pedir que alguém vocês indicassem. Se legal, tem o pessoal da física que conheço bem para chamar. Chamaria a coordenação. Beleza. Agora, do SEX, você poderia. Indicações. Nós dois. Seria legal receber as indicações. Só um convite geral. Não, eu acho que tem que ter as indicações e tem que fazer o convite para a universidade. Acho que as duas coisas. Mas precisa ter alguém nomeado. O Alan está. O Alan chegou hoje, o Alan e a Marcela vai com 6 eixos. Que te ajuda a organizar, a se comunicar. E eles estão nos outros eixos também, nas outras coisas. Tá? Sim. Você tem uma tarefa lá que possa. Mas outra coisa, não tem pessoal também. Você acha que não tem pessoas que são? Não tem matéria da Eu acho que seria interessante também. A Informação tem um eixo deles, mas vai ter um dia, concordo com você de ter. Mas acho que pode, eu acho que a direção pode reforçar no centro. Acho que a discussão lá é aberta. Isso é uma coisa que a gente tentou passar lá no CCC. Vocês percebem que praticamente viveram 2 sucessos, 3, na verdade. O Jerônimo e você, né? Não, o João. Não, 3, mas a verdade é que tinha que. Eu gostaria muito que tivesse mais gente. Teve um aluno. Quanto mais a gente espalhar essa discussão, isso é uma coisa interessante que eu não sei como resolver também. Essa discussão é super importante, a presidenta é muito importante, ela vai tratar a vida de todo mundo, mas as pessoas só realizam depois que ela aconteceu. E como é que a gente sensibiliza isso durante, eu não sei. Então, talvez o boca a boca é importante lá. Eu sei que todo mundo tem muita coisa para fazer. Sei que uma tarde é muito, mas é verdade. Os próximos, provavelmente, 2, 3 anos, não vai ter uma revisão grande de novo tão no ano que vem. A gente vai consolidar uma coisa, espero que sempre tenha discussão, mas grandes revisões, elas demandam tempo, tudo isso. Então, quanto mais gente participar e você conseguir mobilizar e convidar e todo mundo, né, é o ideal. Assim. Acho que eu fiz uma sugestão, né? Primeiro, você já disse que vocês tiveram uma prévia. Não, na verdade, eu tenho bastante gente, graças a gente marcou uma reunião prévia, chamada do mundo. Então, você já
tiveram uma pré-discussão, vocês já tem algumas ideias. Eu acho que a partir do que foi colocado aqui hoje, eu acho que há ainda novas variáveis a serem consideradas, ou enfim, são novas. Gostaria de sugerir também que no encaminhamento se tentasse divulgar, né? Obviamente que não dá para obrigar as pessoas a participarem, mas talvez se você que foi coordenador de curso, tá? Dentro da matemática eu consigo. Dentro da computação eu acho que eu vai ter uma participação significativa. Eu consigo trazer um grupo representativo da física. Isso junta os dois centros. Mas, por exemplo, Da engenharia, eu faço um convite público. Mas se uma não houver discussão, alguns. eu descobri que está tendo uma discussão das opções limitadas do SBT, que são as obrigatórias das engenharias. Especificamente das obrigatórias de engenharia. Então, aquelas 15. E elas são importantes. Então, está sendo puxado no centro. Talvez esse pessoal pudesse participar com vocês. Porque tem muita coisa. Eles até pontuaram lá nas duas disciplinas que taxaria bastante no cargo de métodos numéricos, né? Métodos matemáticos. Um método matemático, você chega ao vetorial. Métodos matemáticos. Eu tinha passado por Modesto, muito tempo atrás, com essa gestão. Coordenadores de curso, coordenadores de Eles querem modelar com várias sugestões. Eu não conheço, gostaria de ver o documento, acho que seria interessante. Eu acho que é bom você chamar o Modesto, esse grupo aí, o Wesley podia fazer a ponte. Eu chamo todo mundo, mas acho que assim, é uma coisa você chamar. Ser o mais transparente possível é abrir o convite para a universidade e para toda a comunidade universitária. Isso é necessário e é fundamental, mas não é suficiente. Você precisa de alguém pegar 3 ou 4 pessoas, um de alguns cursos, vamos pegar da área espacial, vamos pegar da informação, vamos pegar da energia, e pedir para ter um representante de cada um representante obrigatório, além do convite público, porque aí você tem a presença, garante a presença de pelo menos um representante, 2, 3 representantes, que é fundamental. Eu acho que o convite público é absolutamente necessário, mas não satisfaz ainda, não garante a participação. Mas sabe o que é, Leonor? Eu estou falando, talvez isso tivesse sido uma estratégia, mas o eixo da apresentação chutaria que é o eixo mais discutido. Vocês estão maduros para pôr os outros mais longas. Os outros eixos não estão. Por exemplo, eu assisti estudando a matéria, está muito pontual, em disciplinas está muito discutido. Enquanto o eixo e intereixo está se criou no na quinta-feira, na quarta-feira. Quer dizer, quem que é o cara de lá que vai participar? Não tem, né? O antigo coordenador da física, o Vaz. O Vaz é um mundo que tem que participar dessa discussão. Mas na questão que você acha assim, manual para todo mundo, tem que sair do plenário. Tem que sair do plenário, plenário, sim. Então, talvez esse futuro Alguém tem que ser convidado. aconteça isso entre eixos. A gente põe os eixos pensando em cima. Mas agora a gente não consegue nomear quem vai participar. Só para fechar a minha fala, mas acho que se você tiver dificuldade de ter todo dessas pessoas aí, acho que nos colaboram no tudo, a gente vai falar com Não, eu vou tudo isso dessa forma. Só digo, do CMCC e do CCNH eu não acho problema nenhum. Temos canais bastante naturais para conseguir uma participação boa. Meus canais mais difíceis de comunicação são em alguns cursos da engenharia. Eu pediria para a Denise ajudar a caminhar os dois centros eu não tenho problema de chamar muita gente. Manda e-mail público. Se precisar de algum suporte de técnico, a gente não vai precisar. Eu vou com Milani, então eu sei se vai ser ela, mas não, mas o Alan e a Marcela não são. Mas você tá bom, não é só vocês, não. É o Alan e a Marcela que vão falar com vocês. Depois eu te passo aqui, eu aqui lá no gente. Se possível também, quando decidir marcar reunião, se puder os alunos, pode ser, que é um canal onde os alunos mais leem, não é institucional. Eu sei disso. Eu fiz Facebook, óbvio. Mas isso também é o canal dos professores mais bem. Bom, pessoal, obrigado. Então, quarta-feira tem outro eixo, hein? Quarta e quinta. Quarta e quinta. Quinta-feira, então.